deu certo. Menina, deu certo. Deu branco, Tudo que eu bom, falei, gente, como é que chama? Ai, muito obrigada por você estar aqui. Que Um honra, prazer. que honra. É, eu tô aqui, ó, com o livro novo no Kindle, porque o Ai, que impresso ainda linda. não chegou. Que Super, linda. tô com o currículo na mão, porque como que apresenta a Marta Gabriel? Eu fiz uma live com o Rafael Reis na semana passada, e o Rafael Querido. falou: a Marta é o ícone dos ícones. Ele é muito E querido. todo mundo que tava na live falava: gente, ela é, ela é. Ai, que coisa mais Mas assim, eu fofa. vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você se apresentar para nós, pra gente ouvir de você, porque é tanta coisa maravilhosa, que eu acho que ninguém é melhor que você para nos dizer. Apresento, com o maior prazer, minha querida. Então, eu trabalho com tecnologia desde sempre. Meus pais trabalhavam com automação comercial, para você ter ideia da indústria, nos anos 60. Então, desde pequenininha, meu pai trazia tecnologia para casa. Com, sei lá, 11 anos de idade, montei um rádio até. Ele trazia aqueles kits, né? Então, eu sou engenheira, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado, doutorado em artes, formação executiva no MIT e sou futurista pelo Institute for the Future. Isso é formação básica. E aí eu sou super estudiosa, escrevo livros, pesquisadora, sou professora lá no TID, na PUC, né, que é no programa de mestrado e doutorado sensacional, que a gente até fez uma live, tive o prazer de falar com você, te convidar. E é isso, estou nessa vida digital aí a vida inteira, né? E agora todo mundo, né, transformando digital. Sensacional, sensacional. Assim, quando eu conheci você, que foi através do livro, da primeira edição do livro, né? O livro é de 2010. Eu já estava trabalhando com marketing digital há 3 anos quando eu te conheci. Eu comecei em 2009. E eu lembro que eu pensei assim, falei, nossa, eu achei tudo que eu precisava. Porque essa multidisciplinaridade, esse seu passear por diversas áreas, te dá uma forma de conectar com quem não é do ramo e com quem é do ramo, que faz com que a gente perca o medo da tecnologia, né? Porque existe esse medo da tecnologia e existe também a crença de que mulheres não têm afinidade com tecnologia, e você demonstra que isso não é uma realidade. Mas isso que você está falando é bem legal, Maísa, porque quando eu escrevi o livro, assim, era bem um momento de transição do marketing, né? Então eu lembro que quando eu fiz pós em marketing nos anos 90, e aí eu era engenheira, foi a primeira pós minha foi em marketing. E aí o pessoal de marketing não tinha a mínima afinidade com tecnologia e não precisava, porque o mundo era analógico, né? Então você fazia campanhas sem necessidade de entender digital. Quando começou o digital, o que eu percebi, tinha uma confusão muito grande, as pessoas achavam que entender de tecnologia era o mesmo que entender de marketing, e quem entendia de marketing achava que tecnologia era muito fácil, que não fazia diferença. E a gente sabe que não é isso, né? Todo mundo que hoje trabalha com marketing, né, nos últimos 10 anos, viu como que as duas áreas são completamente juntas. Até eu lembro que quando eu fui fazer pós em marketing, eu falei pro meu marido assim, eu assisti as primeiras aulas, lembra, eu sou engenheira, tá? Aí eu assisti as primeiras aulas e falava assim, mas não faz sentido as coisas que eles falam. E é muito engraçado, porque aí você vai vendo que é uma ciência, ciências humanas, né? Depois de um tempo eu falava assim, gente, não dá para viver sem marketing, mas tem que fazer a junção das duas áreas. E uma das coisas que eu mais lembro é que um professor meu chegou, né, numa das primeiras aulas, e ele falava assim, bom, quando você lança um produto, as agências ficavam com 20%, deve lembrar da parte do BV, de mídia paga, etc. Não tinha métrica nenhuma, gente. Por exemplo, você lançava um carro, gastou 2 milhões de dólares, você tinha o BV e você não precisava comprovar nada. Nada. Agora, você tem que comprovar tudo com milhares de métricas, de KPIs, um monte de plataformas, tanto que de 2010 para agora, para a versão do livro, né, que a gente acabou de lançar agora, edição comemorativa, 10 anos, tem vários capítulos a mais. É muito difícil de você conseguir estar sempre acompanhando, né? E mesmo assim o livro tem uma linha estratégica, né? Mas se você for olhar, cada capítulo daria outro livro. Cada capítulo tem que aplicar e a aplicação já é mais um monte de outras coisas, né? Então, o marketing realmente é uma área hoje bastante complexa, extremamente multidisciplinar, como quase tudo, né? Então, realmente necessita mais gente, colaboração, entender o que está acontecendo, fazer estratégia, né? Que eu brinco que é assim, por que o livro é estratégico? Porque
A única coisa que ninguém consegue copiar de você é estratégia. Todo mundo consegue copiar a tática. Você olha o que o outro fez na parte visível. Então, se a gente tivesse um iceberg, né? A pontinha é o que você está vendo que o povo está fazendo. Toda estratégia está por baixo. Está por trás. E ninguém enxerga. Então, se você souber fazer estratégia, você tem um diferencial competitivo bastante grande. E quando você decidiu que era o momento de fazer essa nova edição, vendo que 10 anos se passaram e tanta coisa mudou, você pensou que algumas coisas que você disse lá atrás não fazem mais sentido? Ou as coisas foram evoluindo e você já tinha essa visão? Porque falar, a Marta é uma futurista. Isso é muito sensacional, porque as pessoas pensam assim... Exterminador do Futuro, aquelas coisas. Quando eu falo que eu estou estudando inteligência artificial, a pessoa fala, mas você é formada em quê? Mecatrônica? Eu falo, não, gente, eu sou uma pessoa das humanas e estou estudando inteligência artificial. Então, assim, tem alguma coisa que você olha e que mudou completamente? Ou foi realmente uma cadeia de acontecimentos? É muito legal fazer essa pergunta, mas lógico que eu gostaria de ter atualizado o livro antes, porque 10 anos é bastante, entrou coisa nova que não estava contemplada lá atrás. Mesmo porque se você for olhar inteligência artificial, que é uma realidade muito forte no marketing, ela entra em cena mesmo nos últimos 3 anos. Como ferramenta para a gente, não por detrás, porque por detrás do Google ela já está há um tempão, machine learning, né? Mas para a gente utilizar, mais ou menos isso. Então, se pensar lá atrás, é muito interessante, porque quando eu fui escrever o livro, apesar de ser 2010 e não ser tão veloz a mudança como é agora, eu pensei assim, se eu escrever um livro que fala de coisas de hoje, ele fica velho, ou estatísticas, ele fica velho em 1 ano. Agora, se ele é estratégico, ele não fica velho. Tanto que é muito engraçado que antes de a gente lançar a segunda edição, um monte de gente estava indicando, só que ele estava esgotado já há 3 anos, eu não deixei fazer a reimpressão. Porque eu falei, não, deixa que eu vou fazer uma segunda edição. Mas ele não tinha nada que tivesse errado, ou que tivesse falado, não, nossa, eu falei isso e agora é totalmente diferente. O que ele tinha era menos coisas que entraram agora, tinha coisas que na época a gente não falava, por exemplo, na etnografia, que é um capítulo novo do livro, né, que eu convidei a maravilhosa da Valéria Brandini para escrever sobre isso, tem que ser uma antropóloga, então antropologia digital. É uma coisa que quando você não tinha muitos dados, não tinha muitas mídias sociais, era uma coisa de como é que você faz antropologia digital sem você ter o ambiente digital mais formado. Então, a neuromarketing, se a gente for olhar o cérebro, como a gente consegue enxergar hoje, como melhoraram as tecnologias relacionadas com isso, então também é uma área que nos últimos anos ganhou força. Mas se você falar, tem alguma coisa, tanto que eu convidei o Rafael Kiso para ser coautor, isso é uma coisa legal também da gente falar, né? Porque é muito legal, porque o que acontece? O livro já tinha 550 páginas, 450, 500 páginas. Já era um super livro. Isso, assim. Aí te amo. Já era um livro, assim, enorme. Aí, eu tava com intenção de atualizar já há uns 4 anos. Só que, assim, eu viajo, você sabe disso, né? Eu viajo que nem louca, do palestra, tô o tempo todo. Aí, outros livros também que agora vão sair. Por causa da pandemia, eu tô viajando menos, menina, tô escrevendo que nem louca, tá dando pra colocar tudo em ordem. Só que ano passado, eu cheguei à conclusão, isso é uma coisa muito legal para contar para as pessoas, porque assim, um livro, quando você é autor, um livro é que nem filho. Quando ele é best-seller, é assim, uma coisa muito, muito, muito importante para você. E no final do ano passado, eu cheguei à conclusão que se eu não chamasse um coautor, eu não ia atualizar. Porque eu estou escrevendo inteligência artificial, eu estou fazendo, Você e os Robôs, já estou fazendo agora a segunda edição, tem uma lista de livros que a editora está esperando para eu fazer. Aí eu falei assim, cara, eu vou dividir meu filho com alguém muito bom. Que decisão, assim, né? Mas é um desapego, sabe, você fazer isso. E foi muito legal, porque realmente o Rafa foi um super parceiro para a gente fazer essa segunda edição, para fazer as atualizações, para colocar capítulos novos. Eu coloquei o novo de neuromarketing, de inteligência artificial também. E aí você vê que aquilo que a gente fala de MVP, o que eu ensino eu aplico, né? Então a gente está na era da colaboração. E se eu não tivesse dividido a coautoria com ele, não tinha saído a segunda edição. E aí você vê, em função da segunda edição, quanta coisa que a gente fez, plataforma, a gente está aprendendo outros projetos. Então, assim, até uma dica para quem está aqui, a gente está na era da colaboração. Então, quase todas as coisas, sou sócia de algumas startups, eu sou sócia, eu não sou dona. Porque colaborando, a gente consegue fazer os MVPs e passar para a próxima etapa, próxima etapa, próxima etapa.
Então, assim, é muito legal, estou muito feliz com o resultado que a gente conseguiu agora. E a ideia, que aliás acho que é uma coisa para quem, né, escreve, pelo menos livros técnicos, né, que é o meu caso, a cada 3 anos, 2 anos, é legal se o livro for estratégico, que nem o meu, né? Se for livro que nem de direito, eu brinco que é uma bênção e uma maldição. Por quê? Quando você muda tudo todo ano, né? Que muda a lei, Sim. muda isso, muda aquilo. Mas também você vende o livro de novo todo ano. Meu filho é advogado, você tem que comprar. Então, é uma bênção e uma maldição. Agora, livros que nem o meu, 3 anos tá legal para fazer uma segunda edição, terceira edição e dar sequência, né? E eu achei isso que você falou da cooperação. Às vezes tem muita gente que tem projetos super interessantes e fica tentando fazer sozinho e a coisa não evolui. Desde gente pequenininha. Às vezes eu tenho alunos na minha mentoria, porque como é uma alfabetização digital, eu pego muita gente muito crua dentro do digital. E a pessoa entra, ela não sabe apertar um botão. E aí a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de postar conteúdo. Eu falo, faça collabs. Faça parcerias, convide pessoas para falarem, abra seu espaço, né? E isso de você abrir mão de ter a autoria integral de um projeto, mas ao dividi-lo, conseguir colocar em prática, é um exercício que a gente precisa fazer. Porque a vida cada dia está mais corrida e a gente está cada dia mais solicitado. Se a gente não aprender a fazer esse trabalho em equipe, a gente não vai conseguir evoluir. E tem uma outra dimensão também que é legal nisso, mas é o seguinte, por melhor que você seja, por melhor que você entenda de um assunto, você não conhece todos os ângulos. Quando você divide, quando você traz uma equipe colaborando, com certeza você vai ter um enriquecimento, porque você vai ter outros pontos de vista. Então, é essencial. A outra coisa que é legal que você está falando para quem está começando, que eu vejo o pessoal agora começar com curso online, né? Eu já faço coisa online a minha vida inteira. Então, até hoje eu dei uma palestra e me perguntaram, como é que faz? Você tem que desapegar, não vai estar perfeito sempre. Vai ter um dia que eu não estou com o cabelo em ordem. Então, eu fico fazendo algumas coisas no TikTok, às vezes eu tenho uma ideia, ou no TikTok, ou no Reels. Eu falo, eu vou fazer alguma coisa que na hora eu falo, eu vou falar sobre tal coisa, né? Você não vai estar perfeito, talvez alguma coisa dê errado. Se você ficar regravando com perfeccionismo 20 vezes, você não vai terminar. Então, essa coisa da gente pensar mesmo com mentalidade de colaboração e MVP, mínimo produto viável. Ele está suficiente para entregar o recado, para fazer? Então tá, a gente faz isso e vamos para o próximo, né? E isso é uma mudança de mindset. Para quem, você imagina, para quem está acostumado, eu sou engenheira, gente. Eu estava acostumada a fazer tudo eu. A outra coisa, quando você é bom aluno, você você não quer errar, você quer fazer tudo super certinho, você quer sempre... E aí realmente uma mudança do tipo, não é erro, é uma forma de você ir fazendo passo a passo e conseguir chegar no maior. Então, em quase todas as dimensões da minha vida profissional, eu tenho feito isso nos últimos 3 anos, estruturando a empresa, a parte de dados, vendo com quem que eu posso colaborar, quem é complementar. Isso que você falou é fantástico. Que nem tem coisas que eu não faço. Então eu fico vendo quem que é complementar e que vai realmente fazer um combo. A gente fala muito de cross-selling, né? É cross-selling de serviço, né? E aí funciona. É muito fantástico isso. E eu vejo assim, eu mesma, isso que você falou, quem é bom aluno quer sempre acertar. Eu mesma via você e falava assim, nossa, que simplicidade para passar a mensagem, para passar a informação. Antes mesmo de eu começar a estudar inteligência artificial, eu comprei seu curso online e comecei a assistir. E assim, amo de paixão. E dava para ver assim que você estava falando ali com especialistas, mas eu, leiga, entendia. E ele foi a minha iniciação, que maravilhosa iniciação na inteligência artificial. E eu aprendi muita coisa e eu vi isso, eu falei, nossa, ela não tá preocupada se o curso tem um formato com um super cenário, se parece coisa de televisão, se foi feito por uma mega equipe. O importante é que o curso é muito valoroso pelo que ele passa e ela se colocou em ação. Porque muitas vezes a gente fica no projeto, mas não vai para a ação, né? A ação é muito importante. Nossa, e outra coisa que eu queria te perguntar aqui, que eu achei sensacional, que vocês fizeram, você fez isso no
você, eu e os robôs aqui, de colocar QR Code, de colocar plataformas que vão contribuindo. E eu vi que vocês colocaram aqui aulas também, dentro da história do livro. Então, isso de você pensar multiplataformas. Fala um pouquinho para as pessoas que estão aqui, como que isso vem, como que foi isso? Então, isso na realidade vem... O meu livro, o Marketing Digital, é o primeiro livro no Brasil com QR Codes, né? Tanto que na época as pessoas não sabiam o que era, eu coloquei na capa, coloquei realidade aumentada. Mas por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu já trabalhava e já conhecia QR Code e já dava palestras sobre isso, sobre mobile tags. Na realidade, um QR Code, ele é um tipo de mobile tag, são tags móveis bidimensionais. Antes dessas mobile tags ou das tags bidimensionais, o que a gente tinha era o código de barra, né? Que a gente escaneia também no mercado, no varejo, etc. Aí quando eu vi o primeiro deles, que era o QR Code, eu estudei todo, tem vários, não é só o QR Code, tem vários, você pode fazer para o proprietário. Aí eu falei assim, gente, isso é um link para a internet. E qualquer coisa pode ter um botão. Tanto que eu tenho um trabalho de arte que ganhou prêmio na Bienal de Florença, que é uma rosa dos ventos feita com QR Codes dinâmicos, né? E ela ficou simultaneamente em Florença e na época o trabalho estava exposto também em São Carlos, no Sesc São Carlos. Eu falava, gente, é um botão para você colocar em qualquer coisa física, e por que não no livro? E o livro vira um livro 2.0. Então eu penso assim, quanto mais você conseguir dentro de um livro trazer referências, mais valioso ele é, mais valoroso ele é. Porque ele tem aquela contribuição de múltiplas visões, múltiplos conhecimentos. Você deixa a pessoa aprofundar naquilo. Se ela não quer, perceba como é poderoso isso. Se ela está satisfeita com aquela explicação que está ali, ok, ela vai em frente. Agora, se aquela pegou no coraçãozinho dela, ela tem um caminho para aprofundar. Tanto que na época eu falava muito disso, que no futuro todos os lugares iam ter que ter museus. Eu fico imaginando, imagina daqui, sei lá, 100 anos, que aí a gente já tem o digital há um tempão. Você pode ver o autor falando da obra, mas a gente pudesse ver realmente a Tarsila do Amaral falando da obra dela, se a gente pudesse ver Picasso falando de cada obra deles. Hoje a gente pode fazer, e hoje não, já lá atrás, em 2007, 2008, eu dava pra fazer isso. Então, todos os meus livros utilizam o de educação também, que vai sair agora a segunda edição, que também é um best-seller, foi finalista do Jabuti, que é o Educar, Revolução Digital na Educação. Também os professores adoram aquilo. Então, assim, é a gente pensar, e eu lembro que na época, você vai lembrar que muitas tecnologias, que nem Second Life, que nem os QR Codes, num primeiro momento, eles pegam o hype cycle do Gartner, né? Todo mundo fala daquilo, acha que aquilo lá vai salvar o mundo. É que nem inteligência artificial agora, ou realidade aumentada. Tem aquela coisa da mídia, depois você vê que aquilo não funciona para tudo. Aí todo mundo fala mal. Então, QR Code, todo mundo fala, mas isso é uma bobagem, isso não funciona, isso não sei mais o que, isso é só para fazer link para preço. Eu falava, não, gente, é um botão para qualquer coisa. Até, mas é muito engraçado que eu dou palestra no exterior, 4, 5 por ano, né? E tem um congresso nos Estados Unidos que todo ano eu ia, agora faz alguns anos que eu não vou mais, que é na área de educação. E eu sempre dava palestra lá. E num dos anos, eu não lembro qual, eu comecei a colocar QR Code nos meus slides quando tinha algum vídeo. O que acontece? O pessoal lá falava assim, gente, que ideia genial. Que legal. E no fim, você pensa só, é só você interpretar aquilo como um botão para a internet. E aí você pode colocar realmente em qualquer coisa um botão. Isso abre a visão do que você pensar apenas que aquilo é uma etiqueta de preço, por exemplo, né? Que era o que o pessoal criticava antes. Então eu falo para as pessoas, faça isso com qualquer coisa. Toda vez que entra uma tecnologia nova, eu exploro. Então essa coisa de você explorar, o que tem de bom, o que tem de ruim, aonde que tem coisas que isso aqui não vai funcionar, o que isso pode ser prejudicial. Quando você faz isso, você está abrindo horizontes, né? E a gente faz muito disso em artes, né? Em artes a gente explora, a gente vai, estressa aquele meio, estressa a tecnologia. E em artes eu não tenho compromisso com a funcionalidade da inovação. Então eu posso errar, você fica mais livre, né? E o erro às vezes vira um trabalho sensacional. Então essa exploração que o artista faz, por isso que os irmãos Haroldo de Campos, eles falavam assim, artistas são antenas. Porque ele fica captando as coisas, né? É sensacional, é muito bom. É fantástico. E outra coisa que eu vejo aqui é da curiosidade, de você ir aprofundar, de você de um link parar no outro e não achar que alguma coisa seja inútil, né? Você que é engenheira,
foi para as artes, daí aprofundou na tecnologia. Essa variedade dos lugares que você circula, da importância que você dá para cada um desses aprendizados, dessas áreas, compõem essa característica criativa e inovadora que você tem. Então eu vejo muita gente assim preocupada, eu já empreendi aqui, não deu certo, empreendi ali, não deu certo, então eu tô dando errado. De repente é isso que vai te fazer dar muito certo, porque isso faz a pessoa passear em diversas searas. Exatamente. E aí eu queria fazer um link com Marta Gabriel no TikTok. Por que você foi pro TikTok? Conta aqui pra gente. Na realidade, eu já estava monitorando o TikTok há muito tempo. Eu dou palestra para escolas, né? Para diretores. E há muitos... Logo que surgiu, que começou jovem usar, eu falava nas palestras. Eu pegava, inclusive, alguns vídeos bacanas de garotada no TikTok. O TikTok no começo era garotada, né? Era bem mesmo adolescentes que utilizavam de maneira geral. Mas muito criativos, porque o TikTok ele traz várias ferramentas, que agora tem no Reels também, que torna muito fácil você ser criativo. Então ele amplia a criatividade. Aí, de um tempinho para cá, o primeiro que eu fiz, acho que foi um desafio QRD. Falei, eu topo. Aí eu fui. E é engraçado porque você se expõe, né? Quando o TikTok sempre você está fazendo alguma coisa que sai fora daquela coisa séria, padronizada. Mas aí um exemplo, lá nem tem intenção de... Eu não coloco tanto post, eu não tenho nem estratégia lá. É mais para monitorar mesmo, ver o que está acontecendo. E o aprendizado de lá eu trago para o Reels para colocar mais coisas aqui. Mas o que é interessante é você, inclusive, o que eu mais gosto no TikTok é o que eu mais gosto no Twitter. É aprender. Se você selecionar perfis interessantes no Twitter, é a maior rede de inteligência que a gente pode ter. É a melhor plataforma ever. Para quem é estudioso, você cria os canais que você quer. Você entrou lá, você está vendo só notícia que te interessa. É um outro patamar, né? Quando você fala do TikTok, se você seguir também os perfis corretos, gente, você sabe que na pandemia eu aprendi a cortar meu cabelo no TikTok. Sensacional. Você entra lá um pouquinho, você aprende um monte de coisa assim, e é tudo dica rápida. Tanto que tem plataformas de educação que estão querendo comprar o TikTok, né? Porque você, em poucos segundos, explica algo, você passa para o próximo, ele usa machine learning, então ele usa inteligência artificial por detrás, para ver o que atrai mais as pessoas, vai aprendendo. Por isso que quando você entra no feed, você não quer parar mais. Porque o próximo também é legal, o próximo também é legal. E ele vai vendo quais são os interesses que você tem. Então eu gosto muito de fotografia. Eu aprendi um monte de técnica de fotografia lá também. Então assim, para mim é hobby, né? O TikTok para mim é muito mais hobby. E às vezes, de vez em quando eu tenho uma ideia, que outro dia eu tive dos 2 livros, com aquela música super fofa, né? Calma nessa alma, né? Mais calma nessa alma. E aí eu falei assim, gente, tá todo mundo tão estressado para aprender. Então, às vezes eu tenho umas ideias, eu vou lá, se eu tiver arrumadinha, porque tem dia que eu tô de pijama, não gravo nada, aí é demais. Aí é pro outro grau, outro patamar. Mas aí eu fui e vou e gravo, né? Então, é muito mais é isso que eu tô falando para você, da experiência, né? Experimentar, experimento vários filtros, brinco um pouquinho, vejo o que dá legal naquilo, até por causa de cliente, de parceiro, para poder orientar. Então, eu acho que você só pode falar daquilo que você faz. Sim. Só pode falar daquilo que você pôs a mão. Quanto mais disruptivo é o mundo, mais difícil é você imaginar como as ferramentas são. Você tem que usar. E aí, quando você põe a mão e aprende, mexe, aí você vê novas possibilidades. É de novo MVP, né? Você vê novos caminhos para aquilo. E se a gente ficar esperando você ser um especialista em tudo, você nunca vai fazer nada. E daí, a hora que você conseguiu conhecimento para atuar, você já ficou obsoleta e passou para trás. Eu queria saber de você, assim, o livro hoje, para quem é leigo, como explorá-lo? Para aquelas pessoas que são empreendedores, que querem entender um pouco mais, qual que é o caminho, o que você diria que vai fazer com que a pessoa vá por um caminho que vai ajudar ela que não é especialista em marketing? Ótimo, eu acho que é justamente para quem... Tem os dois caminhos, para quem é especialista e para quem não é, tanto que o livro, desde o começo, ele é usado tanto por profissionais do mercado quanto na academia, né? Porque ele tem bastante fundamentação. Mas é justamente para que, se você não é da área, e se você ler o livro inteiro, ele começa explicando o básico do marketing. E eu lembro que na época, quando eu fui escrever a primeira edição do livro, lembra que eu falei que minha inquietação era que o povo de marketing não conhecia tecnologia e o povo de tecnologia não conhecia marketing, né?
Aí eu começo falando isso. Você precisa entender dos fundamentos de marketing. E lá eu dou um monte de dica para você aprofundar se quiser, mas pelo menos o mínimo, se você ler a primeira parte do livro, os primeiros capítulos, você vai saber fazer um plano estratégico de marketing. Então, isso é o passo número 1 para você fazer qualquer coisa. E depois o livro tem uma ordem lógica, evolutiva, que te leva até você mexer com métricas. Então, na segunda parte que ele fala de plataformas, gente, não dá para fazer estratégia numa plataforma se você não conhece a plataforma. Muito menos misturar as plataformas se você não sabe como uma plataforma funciona. Então, a segunda parte, ela vai explicando cada tipo de plataforma. A terceira, vamos montar a estratégia nesse pedaço todo. E na quarta, a gente complementa com parte de KPIs, métricas e algumas coisas como comunidades, que são tendência. O futuro do marketing é comunidade. O que a gente faz aqui é comunidade. É em comunidade que a gente resolve problemas. A mídia ficando mais cara também. Se a gente pegar mesmo o Instagram, né? Ele distribui conforme o Facebook quer. Ele vai analisando conforme alguma métrica que não é a minha. Quando você está em comunidade, é diferente. Todo mundo que está ali está conectado por um interesse comum, por um objeto comum. E aí é completamente... Você não tem mais filtros que são em função de alguém. Os filtros são da própria comunidade. Então, todas essas novas vertentes estão lá. E se você for lendo do fio a pavio, que agora é 650 páginas. Apenas, basicamente. Ai, mas eu falo novo... que tem gente que fica assim pra mim. Ai, a pessoa é dona de loja. Me indica um MBA, me indica uma pós-graduação. Eu falo, olha, tem livros que vão te dar muito mais do que esse MBA, não menosprezando a educação, mas se você não vai trabalhar com isso, se você não precisa construir um currículo, às vezes se dedicar a esse livro de 600 páginas que foi pensado para conduzir um caminho, ao invés de entrar ali numa sala de MBA para criar projetos que fazem sentido para quem vai trabalhar na área e não para quem quer atuar para a própria empresa, é muito mais negócio. E aí a pessoa fala, mas um livro, e a gente subestima o poder de um livro, né? É isso mesmo. O livro, ele leva a gente para qualquer lugar. Eu fiz faculdade de moda em Cuiabá. Cuiabá é distante de tudo, nós estamos no meio do Brasil. E eu tinha a possibilidade de fazer a faculdade em São Paulo, mas eu queria estar aqui, porque eu tinha morado muito tempo fora, inclusive fora do Brasil. E eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou atrás dos melhores livros. E eu vou conseguir, naquela época, a internet, 2002, a internet ainda não era da forma como é hoje. E eu consegui, através dos livros, estar em Paris, estar em Londres, estar em Milão. Então, assim, isso de não subestimar um livro, de não ter medo de um livro, né? Um livro de 600 páginas. Meu Deus, como é que eu vou ler? Você vai ler do princípio, né? Isso, do começo. Mas sabe uma coisa interessante? Eu sou católica, né? E eu lembro, há uns 30 anos, mais ou menos, mesmo sendo católica, eu nunca tinha lido a Bíblia. Aí uma vez, na missa, o padre perguntou assim, quando você recebe uma carta de um amigo, você deixa ela guardada ou você lê? Aí todo mundo lê correndo, na época era carta, tá, gente? 30 anos atrás, a internet ainda estava incipiente, nem ainda estava começando, ia começar ainda. Aí ele falou assim, então, a Bíblia é uma coisa que Deus mandou para você de algum grau e você não lê. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou ler a Bíblia? Ele falou isso, do começo. Eu não sei ler, qual o método? Isso, qual o método? Começa do Gênesis e vai até o final, lê todos. E aí, quando você entende isso, você fala assim, uau! E aí um monte de coisa que você já deveria saber quando você está numa missa, você não sabe porque você não leu a Bíblia, fofo. Então, é a mesma coisa aqui. Quando você fizer a faculdade de qualquer coisa, você deveria, aliás, o futuro da educação é esse que a gente está vendo agora durante a pandemia. Você deveria estudar antes aquilo que é fora do timing de aula, no seu ritmo, o conteúdo que é mais interessante para você, e na aula discutir. Esse é o formato ideal, né? Então, quanto mais você estudar por livros, os livros transformam a vida da gente. Assim, e aliás, uma característica, se você for olhar a bibliografia de todo grande CEO, de todo grande empresário, de todo cara que mudou o mundo, ele lê muito. Ele lê muito, ele lê o passado. Se você pegar os grandes generais da história, eles liam sobre os generais anteriores, como que eles faziam estratégia para eles criarem as próprias. Então, antes de você dominar algo, você precisa conhecer o que já existe, porque senão você não consegue construir em cima daquilo, né? Então, é realmente poderoso. E até uma das coisas que eu falo,
tem estatísticas do que as pessoas fazem no dia a dia, gasta muito tempo assistindo série boba. Gente, Netflix é ótimo, mas tem séries específicas lá, tem séries que te ensinam, tem documentário, mas tem muita bobagem que você fica gastando hora atrás de hora quando você podia ler um livro. Um livro te leva para um outro patamar de pensamento, faz você ter que prestar atenção, concentração. São várias habilidades, né? Não é só o conteúdo que você está absorvendo. Então, quem tem filho, gente, tem gente perguntar para mim, né? Como é que você faz seus filhos lerem? Meus filhos, aqui na minha casa, todo mundo é intelectual. São adultos. Como não agora. ser intelectual perto de você? Então, mas é isso, é um exemplo. Eu lembro que quando eles eram pequenininhos, se o voo atrasasse ou qualquer coisa, o que eu fazia no aeroporto de Guarulhos? A gente ia para a livraria e comprava livro e ficava lá. Aí, era livro de criança, lógico, eles eram pequenininhos, aí colorindo, ou vendo um atlas, ou contando história, ou mesmo a Bíblia que eu falei que eu lia toda noite um capítulo, né? Eles sentavam do meu lado e aí eles pegavam algum outro livrinho e também ficavam lendo, olhando, às vezes eles eram muito pequenininhos. Então, assim, é pelo exemplo, pelo exemplo, incentivar, ter livro na casa, você mostrar como que um livro te transforma. E até uma coisa que meu pai fez comigo, que se vocês quiserem, eu acho que é uma super técnica, né? Quando eu tava começando a ler de 6 para 7 anos, o meu pai comprou aquela coleção Tesouros da Juventude. E o primeiro livro que eu não esqueço era A Ilha do Tesouro. Aí ele sentou, eu e meus irmãos não liam ainda, eles são mais novos do que eu. Aí ele sentou a gente, ele leu o primeiro capítulo da Ilha do Tesouro, gente, só o primeiro. Aí ele fechou, eu falei, não, eu quero... Você fica desesperado, né? Aí ele fechou e aí eu falei, não, eu quero mais. E ele falou assim, então, agora você pode ler para continuação. E aí eu ficava assim, e eu lia devagar ainda, né? Tá começando. E eu lembro que eu tinha medo, porque é de piratas, etc. Eu lia, ficava pertinho da minha mãe e do meu pai. Aí eu li toda a coleção depois. Eu fui lendo, você vai ganhando velocidade, você vai ganhando fluência, você vai começando a pensar, você constrói esses mundos. Você pega paixão pela leitura, mas tem que vir de casa, né? E o livro é insubstituível. A estratégia que o livro traz na cabeça da gente é outra. Aliás, dica também para quem está aí. Quando a gente fala, quando eu dou palestra, a fala aceita tudo, o papel não. Sim, o papel não aceita desafio. Não é? Quando você vai no papel, quando você vai escrever, não é? Quando você vai escrever um artigo científico, quando você vai colocar... Eu escrevo para não falar besteira, gente. Total. Eu escrevo porque quando você escreve, todas as incoerências saltam, porque você tem que burilar aquilo, você tem que fazer um encadeamento lógico. Qualquer incoerência começa a ficar gritante. Quando a gente fala, passa despercebido, a gente não percebe o encadeamento. É outra lógica de pensamento, né? Total, e isso que você falou é justamente o que acontece aqui em casa. Tem gente que fala assim, nossa, mas seus filhos amam ler. Eu sempre li, então a gente tem um horário que a gente vai todo mundo para minha cama, fica amontoado lá e cada um com seu livrinho e cada um com o livro que lhe apetece, né, para a idade, para tudo mais. E eu sempre fiz passeio na livraria, era assim, vamos passear na livraria, passar a tarde de sábado na livraria, folhear, escolher, ver se gosta, né, porque é muito gostoso você fazer um test drive ali do livro antes de levar para casa. Então, eles acostumaram a pegar no livro. A gente chegava em aeroporto, correr para a livraria. Sabia que o voo ia ser longo, 2 livros, 3, não importa. Para livro nunca teve limite aqui. Então, eu tenho uma filha de 16 anos que hoje ela lê Agatha Christie e lê as mesmas coisas que meu pai lê. E eu tenho um filho que, o João, ele tem 10 anos, ele tem interesses por livros ligados a games. Então, não era a minha área. Eu comecei a estudar. Eu falei, eu vou entender de game para eu achar o livro que apetece a ele. E hoje ele já leu milhares de livros. Então, isso realmente liberta a gente e faz a gente ir para outros mundos. É isso Agora mesmo, eu queria te fazer uma pergunta sobre inteligência artificial, porque eu vejo que as pessoas têm, assim, um pensamento ficcional da inteligência artificial. Tem gente que me pergunta, quando que a gente vai ter inteligência artificial? E eu falo, como assim? Quando a gente vai ter? Você está cercado de inteligência artificial no seu mundo. Fala um pouquinho pra gente da inteligência artificial hoje, como ela está atuando na nossa vida. Gente, ó, se a gente for pensar bem do básico,
Inteligência artificial é estatística poderosa. Então, na realidade, o que você tem? Como é que o nosso cérebro aprende, né? O nosso cérebro, a inteligência artificial, ela tenta imitar a inteligência humana. O nosso cérebro, ele aprende com uma qualidade boa de processamento, pessoas que cuidam bem do cérebro, que não come coisa errada, que não faz coisa errada, ou se alimenta, faz exercício. Tem um monte de coisa que você pode fazer para o seu cérebro ser bom. Ela tem um processador bom. Mas não adianta você ter processador bom se você não tiver memória, se você não encher seu cérebro de referências, repertório, para que você possa processar. Se a gente fizer um paralelo, a inteligência artificial ela tenta imitar exatamente isso. A gente já tem a teoria da inteligência artificial desde a década de 50 do século passado. Não mudou, era exatamente o que foi pensado lá atrás, só que não tinha máquina para isso, não tinha processamento e não tinha dados, então não tinha o que fazer. O que acontece hoje? Nos últimos 10 anos, a capacidade de processamento aumentou muito e dados começaram a abundar. A gente tem dados até não aguentar mais. Então, quando você pega dados bons, tem que ter dado bom. Esse é um grande desafio da inteligência artificial. Por isso que eu passei 2 anos na minha empresa reestruturando, reorganizando os dados para que você tenha os dados necessários, você colete os dados necessários para que você possa aplicar o que na realidade? Estatística e aprendizagem de máquina. Então, a inteligência artificial é um termo genérico, da mesma forma que a inteligência humana. Por exemplo, tem pessoas que têm muita inteligência corporal, né? Eu fico olhando nas Olimpíadas e fico apaixonada por aquelas jamaicanas. Você fala assim, gente, o corpo tem algo magnífico que é a inteligência do corpo. A dança também, né? Quando a gente vê as pessoas que dançam, tem gente que é para matemática, tem mais racional, mais lógica, tem gente que é para relação interpessoal, tem gente que é para a parte de línguas. A mesma coisa acontece com inteligência artificial. Você tem várias áreas, vários ramos, visão computacional, a parte de processamento de linguagem natural, machine learning, a gente tem a robótica, que é totalmente alimentada. Então, quando você faz a gente tem o relógio que fica falando com a gente. Então, quando você pensa nisso, hoje, qualquer um que já use o Google, já tem por detrás machine learning acontecendo para ter melhores resultados. A gente hoje, vários dos sistemas de vigilância já usam machine learning para conseguir enxergar o que está acontecendo. Os robôs que a gente viu agora na pandemia entrarem em ascensão, fazer entrega, etc. O que são? Como é que ele navega no espaço? Ele tem sensores. Da mesma forma que o ser humano tem sensores, os nossos sentidos são sensores que fazem com que a gente consiga enxergar, pegar dados do ambiente, de temperatura, se tem algum objeto. Então, nos robôs, quem faz isso são as câmeras, os sensores de movimento, os sensores de audição também, né, para eles conseguirem ouvir som. Isso é processado no cérebro artificial e ele toma uma atitude. Então, se você pensar, eles são seres digitais da mesma forma que nós somos seres de carbono. Nós somos seres biológicos, vai? Então, quando a gente faz essa comparação, eles estão no começo da vida deles, né? Eles estão, se a gente for pensar em termos de inteligência artificial, no termo de aprender e realmente conseguir tomar decisão, eles estão no começo. A gente, quantas gerações de humanos que a gente já teve para chegar no grau que a gente está aqui? Então, daqui para frente, eles devem cada vez mais evoluir. E o que é uma coisa que é bem legal do que você falou, muita gente pensa em ficção. A inteligência artificial passou da ficção para a realidade, já é realidade. E nossa realidade com eles, daqui para frente, é se misturar com eles. É que as pessoas pensam assim, não, o Exterminador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro é uma superinteligência. Quando você compara uma superinteligência, que é algo que deve acontecer daqui 5 décadas, com o ser humano que está aqui, que ainda não se misturou com as máquinas, é uma comparação estúpida, porque você está comparando duas épocas diferentes da história da humanidade. Quando você pensa no caminho que nós vamos daqui até lá, a gente deve chegar junto com eles. Então, o caminho da humanidade para solucionar todos os problemas que a gente tem e para a gente realmente continuar relevante nesse cenário é se misturar com as máquinas. Por isso que é tão importante que todo mundo estude isso. Quando eu escrevi Você e os Robôs, o meu grande sonho é que todo mundo entendesse o básico de como a tecnologia é linda. Aliás, o review que você fez aquela vez, acho que é 1 ano e pouco, 2 anos, né, Maísa? Sim. Fiquei apaixonada, falei, gratidão. Mas aquilo que você falou lá, quando eu vi o seu review, eu falei assim, gente, nossa, não tem nada melhor para um autor quando uma pessoa faz a leitura daquilo que você...
o review que você fez é justamente a conclusão daquilo que eu acho que as pessoas têm que entender. Porque todos nós somos corresponsáveis pelo que a gente está criando daqui para frente. O futuro a gente cria, a gente não pensa no futuro, a gente cria o futuro, né? A gente cria o futuro. E outra coisa, eu vejo muita gente falando assim, ah, não é da minha época. Não, você é dessa época, você não é da época que você nasceu, você é o que você é hoje. E especialmente se você é mãe, se você é pai, se você tem uma empresa, não tem como você dizer eu não gosto desse assunto. A minha mãe leu. Não tem escolha, minha mãe leu. E assim, ela falou, eu demorei um pouco mais para ler. Minha mãe é super antenada, mas ela é médica, então é outra área, né? E agora na pandemia, eu lembro que eu falava muito pro meu pai assim, pai, eu quero ver você fazendo vídeos, vamos fazer curso online, vamos pro online. E ele falava, nunca, isso aí não vai acontecer, porque eu já aprendi muita coisa na minha vida. E aí, nos primeiros momentos da pandemia, tava lá meu pai abrindo canal no YouTube, tentando entender como é que fazer para dar uma aula no Zoom. E hoje ele tem canal no YouTube, ele dá aula no Zoom toda semana, ele prepara as aulas e é uma coisa que virou. Mas ele tem uma mestre da vida, né? Ele tem uma mestre em casa, né? Então Pois é, ele teve um pouco de ajuda, mas ele se saiu tão bem. O que é a necessidade, né? Quantas coisas a gente deixa de olhar? Quando eu li o seu livro, eu falei assim, gente, é tão simples, está tão dentro da nossa vida. Isso não é o futuro, isso é o agora. E a gente entender isso. Daí, agora esse ano, quem não queria entender o digital, precisou entender o digital. Não tem escolha, é isso mesmo. Foi. A gente viu as empresas assim, falando, nossa, eu preciso ir. E isso de você ser disruptivo, de você estar onde o seu cliente quer que você esteja, de você criar realmente esse senso de comunidade. Tinha muita empresa que criava barreiras. Eu não faço delivery, eu não foco no digital porque o meu analógico está funcionando, mas está funcionando até quando, né? E fica insustentável. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente vive isso agora, que aí até perguntaram sobre o computador quântico, sobre coisas, né? O que seriam... eu vi uma pergunta também sobre o que seriam os dados. É importante a gente entender essas coisas. Isso não é uma coisa de outro planeta que está muito longe da gente entender. Basta que a gente se abra e perca o medo, né? De entender. Uma das coisas que eu tento fazer, pelo menos, Maísa, é justamente falar na linguagem mais simples possível aquelas coisas que são extremamente complexas, né? Então, quando a pessoa entendeu qual é o conceito, todo o resto fica fácil, porque daí você começa a fazer pesquisa que te amplia. Então, quando a gente fala, vou até explicar o que é essa parte de dados, só para o pessoal entender. Gente, dados é tudo que você gera quando você tem qualquer tipo de transação. Então, por exemplo, o ser humano, quando eu estou respirando, eu estou gerando dados. Quanto que entrou de ar no meu pulmão, quanto que saiu, qual a temperatura. O tempo todo a gente tem dados. O problema é que a gente não conseguia medir esses dados. E quando você não consegue medir, não adianta você ter. Então, vou dar um exemplo. Esse relógio, ele fica medindo meu coração bater, quantos passos eu dei. Antigamente eu não tinha esses dados. Se eu não tinha esses dados, como é que eu posso fazer uma estratégia para melhorar a minha performance? Para eu conseguir ter um resultado melhor? Ele fica me avisando, ó, tem que respirar, faz tanto tempo que você não respira. Aí você para, faz um minutinho de respiração que melhora a sua vida. Então perceba, se você não tem os dados, é isso que eu falei no caso das empresas. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu dou palestras, essa é uma das partes que para mim é muito importante ter dados, por quê? Olha só, se eu percebo que eu dei orçamento de palestra e quando eu mando a proposta, demora X tempo para eu mandar, por exemplo, se eu mandar uma estatística que eu tenho hoje, se eu mandar a proposta no mesmo dia, eu fecho 90% das propostas que me mandaram. Se eu demorar um dia, já cai para 50%, que a pessoa já foi fazer a vida dela. Uma semana você já não fecha mais. A outra coisa, quando eu não fecho, eu preciso entender se eu não fechei porque a pessoa queria pagar 1/1000 do que eu cobro, e eu cobro caro, ou se o problema era porque o evento dela mudou de foco, ou se porque mudou de data, ou porque não tinha agenda. Eu precisava saber, eu estou dando palestra para órgãos do governo, para privado, qual a quantidade de pessoas que eu atendo por ano. Então, quando você vai fazer análise para melhorar a performance, para eu saber por que eu não estou fechando, ou por que eu estou fechando, se eu poderia fechar por mais, ou em mais vezes, eu preciso desses dados. Então, eu comecei a
capturar esses dados, pedir para o meu time que trabalha comigo, cada vez que conversa com o cliente ou com quem entra em contato, eu preciso disso. E aí a gente começa a integrar esses dados para que o sistema automaticamente aprenda os padrões, tem machine learning, você consegue treinar com isso, e ele começa a me ajudar e me responder quando, por exemplo, qual a diferença de demanda desse ano para o ano passado, de maio de um ano para maio do outro ano. Então você começa a ter um poder muito maior estratégico, em vez de você ficar fazendo conta. Gente, antes é coisa repetitiva de você ficar fazendo conta quantas palestras foi, quantas pessoas foram, não sei o que, coloca no Excel. Não, você começa a deixar o sistema fazer isso e você começa a pensar em cima do sistema. Então, estou dando um exemplo. Eu sou uma empresa pequena, eu sou uma pequena empresa B2B, né? Que eu vendo para outras empresas, eu vendo para empresas grandes. O que acontece? Se eu que sou pequena consigo fazer, qualquer um que aprender também consegue aplicar no seu negócio e você vai conseguir ter resultado. Hoje, a gente tem muita cloud inteligente. Então, hoje eu consigo, por textos que as pessoas fazem, eu consigo determinar a personalidade, por exemplo. A gente consegue fazer, tem aplicativos na cloud que te ajudam a analisar a personalidade em função disso. Então, o que a gente está falando? Se você entender um pouquinho, por isso que a gente está falando, tem que ler livro, tem que se educar, tem que fazer curso. Você entendeu o conceito, entendeu como funciona, você sabe o que procurar, você sabe que problema que você consegue resolver. Então, isso é os dados. Vamos falar um pouquinho do computador quântico. O que é o computador quântico, gente? O computador tradicional, ele trabalha com bits. E os bits, eles têm só 2 estados, que é 0 e 1, ok? Então, tudo que a gente faz no computador tradicional, tudo que é digital, ele é baseado numa composição de zeros e uns. A gente não tem como fazer nada fora disso. O computador quântico, ele não tem só 0 e 1. Ele tem o 0 e 1 simultaneamente. Então, você começa a ter uma velocidade, tanto que não é bit, é qubit, que é a unidade básica do computador quântico. Você tem uma velocidade de processamento que é fantástico. Só vou dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse um computador tradicional, o mais poderoso do mundo, se ele tivesse que ler todos os livros de uma biblioteca, por mais rápido que ele lesse, ele ia ter que ler um livro por vez. Se a gente pegar o computador quântico, dependendo de quantos qubits ele tem, ele lê todos ao mesmo tempo. Então, vocês imaginam que tem coisas de criptografia hoje que, se a gente for tentar quebrar a criptografia com um computador tradicional, demoraria 100 anos, 200 anos. Com o computador quântico, você quebra rapidinho. Então, muda o patamar. Tem problemas, por exemplo, por que a gente não consegue fazer previsão do clima? Né? A gente nunca consegue acertar. Tem muito sinal que a gente não consegue considerar, a gente tem que simplificar, porque não dá, a gente tem um limite de processamento. Se você não tem, você começa a ter uma precisão muito maior. Aliás, vou dar um exemplo, não sei quantos que vocês assistiram Avengers, que tem aquela linha do tempo, né? Que você volta e cada personagem tem uma decisão. Por que a gente não consegue calcular todas as realidades paralelas, né? Do que a gente teria? Porque imagina cada decisão da sua vida. E cada decisão da vida de qualquer pessoa no planeta geraria uma outra linha de ação. Não é infinito, mas é muito. Nenhum computador tradicional consegue fazer isso. O computador quântico consegue. Então, tende a conseguir, né? Então, ele vai melhorar, ele ainda está no começo. Ele era ficção, ele era tendência, ele já estava em teste na IBM, em várias outras grandes empresas de tecnologia. Do ano passado para cá já tem. Então, vai começar agora cada vez ter mais no dia a dia e a gente tem que estar preparado para esse poder computacional que deve entrar na nossa vida cada vez mais fortemente, né? Sensacional. Eu acho que deu para todo mundo entender um pouquinho do que está por vir e do quanto é importante a gente, nesse momento, absorver o máximo que a gente puder da tecnologia e se aproximar, né? 2020 foi o ano, para mim, da aproximação da tecnologia, especialmente para quem não é da área. Eu vi muitos dos meus alunos, que são essas pessoas especialistas em outras áreas e que achavam que era um bicho de 7 cabeças, hoje estão criando infoprodutos, hoje estão dando aula online, hoje estão vendo o quanto eles perderam tempo, né? Você perde tempo quando você fica barrado dentro dessa sua crença de que não é para você. É para nós, a gente já vive isso. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu estou vendo que nosso tempo está quase acabando.
Sobre o livro, eu estou mais feliz ainda dessa nova edição, porque eu acho que a gente vai ter a oportunidade de absorver essa informação no melhor momento para nós, né? E aí eu queria te pedir, assim, um compiladinho do que você vê para esse final de 2020, o que a gente vai ver acontecer, o que é importante a gente se conectar nesse momento. Eu acho que você, melhor do que ninguém, sabe bem o que vai acontecer. Ótimo, mas ó, quando a gente fala desse cenário que a gente está, ele é atípico. Então, uma das coisas que eu tenho visto, que me incomoda muito, é muito guru falando, não, porque agora a gente só vai trabalhar remoto. Aí eu vejo aqueles vídeos de gente trabalhando com o computador na cama. Gente, é desconfortável, dói as costas. Outra coisa, o ser humano não nasceu para ser só digital. Se você está se sentindo bem só no digital, tem algo errado com você. Porque o humano precisa de outros humanos. Então, o que a gente deve ter? Uma coisa que a pandemia fez, foi o que você acabou de falar. Ela mostrou para as pessoas o quanto que tem valor no digital e como tinha coisa que você perdia tempo, que é muito melhor fazer no digital do que fazer no mundo físico. E mostrou, eu acho que ela estressou tudo. Ela mostrou, inclusive, qual a importância das coisas do mundo físico que a gente não está tendo agora. A partir disso, no fim da pandemia, ou pelo menos da quarentena, a gente deve ter um mundo híbrido, onde as pessoas vão conseguir enxergar onde você coloca mais valor para o que é presencial e onde você aprendeu que o valor está no digital, você vai usar no digital. É nesse mundo que eu acredito, eu acho que esse é o grande cenário provável, e não que a gente não vai voltar, obviamente, para o que a gente fazia antes, porque a gente já aprendeu, assim, é o que você falou, muita gente não sabia o que era o Zoom na primeira semana de pandemia, e o Zoom virou uma das empresas que as ações mais cresceram em função da sua utilização. Então, você já viu que uma reunião online, ela economiza um monte de coisa. Mas você também viu que não é para toda reunião online. Quando você tenta fazer uma reunião online com a sua família ou com um grupo maior, não dá para falar junto. Não é legal. Tem hora que a dimensão da reunião presencial te leva para um outro patamar. Mas para você estudar, para você fazer compra, para você consumir conteúdos, é muito melhor do que você estar numa sala de aula só discutindo conteúdo ou consumindo conteúdo. Então, o cenário que emerge disso é um cenário híbrido, com certeza. A gente deve ficar com alguns resquícios. Toda vez que termina uma crise, a gente está num momento de crise, ela deixa residual. Então, a gente deve ter residual. Lógico que quando acalmar a pandemia, você não vai querer usar máscara, que é um porre ficar usando máscara, certo? A gente não vai querer. Mas a consciência de higiene aumentou. Então, aquilo de as pessoas ficarem espirrando na sua cara, quando a pessoa vai abraçar a outra e ela está gripada, a gente vai entender que a partir de agora, você precisa respeitar alguns protocolos de higiene um pouquinho mais a sério, né? Então, é legal isso. E isso dá oportunidade para um monte de outros negócios que devem surgir na sequência. Então, o que a gente percebe? Que se você ficar antenado, a gente fala que futurismo é você olhar para os sinais que estão acontecendo agora. Esses sinais dão oportunidade para 1 milhão de possibilidades, tanto para negócio quanto para a vida da gente, né? Então, assim, outra coisa, vive um dia por vez. Eu não sei, a gente tem um novo normal todo dia. Eu detesto essa palavra porque desde o início da história da humanidade, quando tem inovação, tem um novo normal. Então, todo dia tem um novo normal. Cada dia eu vejo o que evoluiu. E nesses 6 meses, o que evoluiu de plataformas, de evento, de tudo. Presta atenção, MVP, dia a dia, e aí a gente consegue, em cada mudançazinha que vai para esse cenário híbrido, a gente consegue extrair valor. Sensacional, sensacional. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, que eu sei também, que é um tempo querida, valiosíssimo. Eu que agradeço. Pela aula maravilhosa que você deu aqui. Às vezes as pessoas falam para mim assim, por que você decidiu fazer mestrado? E eu decidi fazer mestrado porque tem uma autora, que hoje é minha professora, chamada Marta Gabriel. E sabe quando você olha uma pessoa e você fala assim, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer? Você é muito mais. E assim, é sensacional o que você faz, o que você quebra de paradigmas, ver uma mulher tão respeitada na área de tecnologia e em tantas outras áreas, ver que você é respeitada no mundo
isso para nós como brasileiros que sofremos essa crise de identidade eterna que a gente precisa um dia vai superar, é muito maravilhoso. Então, assim, muito obrigada do fundo do meu coração por ter você aqui. Foi muito rico para nós. Eu que agradeço, querida. É um prazer gigante, gigante. Sempre que você quiser, a gente bate esse papo. É leve, é delicioso. É uma delícia falar com uma mulher brilhante que nem você. Então, a gente aqui é momento de prazer, momento de lazer. E é gostoso porque a gente está discutindo coisas que, ao mesmo tempo que são importantes, né? A gente consegue ver que elas podem ser leves, podem estar na nossa vida de uma maneira bem legal. Parabéns pelo trabalho lindo que você faz também. E hashtag Tamo Juntas. Super obrigada. Foi um prazer gigante estar aqui com você. Tamo junta. Muito obrigada. E a gente se vê em outras oportunidades. E para quem conheceu a Marta agora, eu acho que a maioria já conhece, mas para quem conheceu, sigam no Instagram. Entrem no site, descubram todas as possibilidades que ela oferece, porque são muitas. Obrigada, minha querida, de coração. Uma ótima semana, pessoal que está acompanhando a gente aí. Super obrigado, povo da Maísa que está, né, na live. Meu povo que entrou também. Super obrigada. Um beijo enorme. Maísa, querida, tudo de bom para você. Tchau, linda. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa semana para todo mundo. Tchau.